quero começar com uma introdução de uma historinha que eu ouvi essa semana. Mas vamos ler primeiro o Salmo 91 juntos, porque é sobre ele que nós falaremos. Eu sei que eu já não tem nem muito tempo que eu preguei sobre esse salmo, mas diante das circunstâncias que a gente tem vivido, eu acho que é importante, de fato, nós deixarmos ele bem frisado na nossa mente e no nosso coração. A irmã Maria está aí? Está aí, irmã Maria? A senhora quer recitar para nós aqui o salmo? Salmo 91. Estou com tanta saudade de ouvir a irmã Maria recitar o salmo, gente. Aí você acompanha com a irmã Maria aí na sua palavra, Salmo 91. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Fala mais pertinho. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Em nome de Jesus. Nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, descansamos à sombra do Onipotente. Dizemos ao Senhor, nosso refúgio, nosso baluarte, Deus nosso em quem confiamos, pois Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-nos-á com suas penas, sob suas asas estaremos seguros. Sua verdade é pavês do escudo. Não nos assustaremos do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos o castigo dos ímpios. Pois dissemos, o Senhor é nosso refúgio. Fizemos do Altíssimo a nossa morada. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos dará ordens a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos, para não tropeçarmos em alguma pedra. Pisaremos o leão e a áspide, calcaremos aos pés o leãozinho e a serpente, porque a Deus nos apegamos com amor, Ele nos livrará. Por-nos-á salvo, porque conhecemos o seu nome. Nós o invocaremos, Ele nos responderá. Na nossa angústia Ele estará conosco. Livrar-nos-á e nos glorificará. Saciar-nos-á com longevidade e nos mostrará a sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Gente, não tem a ver com a palavra não, mas ela é fofinha demais, né? Dá vontade de levar para casa. Se eu fosse um empresário, eu ia fazer uma bonequinha da irmã Maria. Você aperta a barriguinha dela e recita o salmo. Gente, vamos lá. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Essa semana eu ouvi de uma psicóloga, mandou um texto para mim, super legal, sobre a gente conversando sobre essa temática de abrigo, de crianças, né, de confiança. Ela mandou uma historinha para mim que eu quero contar para vocês aqui, sem desfocar o foco da palavra, que é o principal, mas trazendo essa alegoria muito interessante. Estava falando sobre os medos e inseguranças. Ela mandou uma historinha, uma fábula, dizendo assim: no mundo dos bebês, existiam os bebês lá nas nuvens esperando para serem enviados para o mundo da terra, né, para viver a fase adulta. Só que contaram para ele que aqui ele passaria por um barco nesse oceano da infância, da juventude, até ele ser adulto. E ele precisaria passar por um barco com capitães que cuidariam dele, protegeriam eles, e eles seriam preservados. Daria de comer, de vestir, que protegeria. E de repente ele se viu nesse barco navegando no oceano. Porém, ele dorme tranquilo depois de comer, sabendo que ele foi protegido. Só que o barco choca contra as pedras. E ele acorda desesperado, chorando, quando ele vê que já está boiando na água, agarrado num pedaço de madeira. E acontece que ele foi simplesmente jogado para fora do barco. E ele olha e procura ao redor os capitães do barco, não existe nem barco nem capitão. Passa uma embarcação
com vários capitães e muitos outros bebês nesse caminho, outras crianças nesse caminho do oceano para virar adulto. E essas crianças estavam ali, muitos capitães diferentes, alguns mais legais, alguns mais chatos, mas esse bebê ele se apega novamente a novos capitães, mas ele percebe que esses capitães também vão embora. Alguns mudam, alguns vão embora. Nenhum vai ser dele. Ele luta por atenção para aqueles novos capitães, ele disputa com os outros, mas não são os capitães originais e nem são os capitães que vão ficar. E aí, novamente, acontece uma reviravolta na vida desse protagonista da história, e ele é arremessado novamente contra uma chuva forte no mar. E aí ele se agarra numa embarcação pequena que passa, sem nem querer olhar para quem são os capitães ali, ele só se agarra até uma ilha próxima, e ali ele se esconde nessa ilha. E ele, mesmo pequenininho, consciente que ele é frágil, que ele não dá conta sozinho, ele fala: quer saber de uma coisa? Nenhum capitão presta, nenhum capitão é digno de confiança. Eu vou ficar aqui nessa ilha, ainda que solitário, ainda que sofrendo, nunca mais eu saio daqui. Mas aí passa de novo, depois de algum tempo, alguns anos, passa um capitão, ou dois capitães, aí você escolhe como é que vai ser esse capitão, com um sorriso no rosto, com um barco legal, e ele, apesar de saber que não confia, a necessidade de sobreviver é tão grande que ele precisa se apegar de novo no barco. E ele fala: é melhor eu pegar um barco e não confiar do que eu não ir. E ele aceita subir. E esses capitães falam que amam ele, que é um marinheiro excelente, que era o marinheiro que faltava para completar a vida deles. E de repente, quando esse protagonista ele se vê sendo amado como marinheiro, ele começa a se soltar, começa a navegar também com eles nesse barco novo, com os desafios do barco, com os desafios que todo barco tem, mas amando e sabendo isso. Porém, ele ouve as palavras de amor, mas quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele lembra: não se apega demais, cuidado, porque todo capitão é perigoso, vai que esses aí não dão conta. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar aqui, mas dessa vez eu não deixo naufragar o barco, ainda que eu precise assumir e tomar o lugar dos capitães. E assim ele ouvia, mas ele não conseguia escutar, por causa da dor dele. Ok, todo mundo aqui inteligente entendeu que o barco pode ser uma família, uma instituição. Entendemos que a criança que passa pelo oceano, são crianças que perderam ali, por alguma forma, o vínculo familiar. Nós entendemos que a insegurança da criança de se apegar e de confiar em alguém, assim como a gente adulto também tem dificuldade, né, de confiar depois que a gente perde. E várias situações ali são voltadas para a nova família, um processo de adoção, ou de acolhimento, sei lá. Mas o que mais marca nessa história, apesar de ser uma alegoria já sobre crianças, eu quero fazer uma alegoria da alegoria. Porque na hora que eu ouvi essa história, eu pensei sobre a realidade dela, mas eu também pensei sobre a nossa realidade como filhos. É por isso que eu quero tratar um pouco do Salmo 91. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, e, na verdade, todos nós praticamente, em alguma área, nós temos insegurança em Deus. Ninguém aqui é perfeitão, segurão. Se cutucar de perto, a gente vê. E quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente se alimenta dela, às vezes a gente escuta as palavras do Pai bondoso. Quem duvida aqui que Deus, quem aqui, todo mundo é crente que está aqui hoje, não tem ninguém que não é convertido, todo mundo aqui duvida que Deus é o Pai bondoso? Tem alguém que duvida? Tem alguém que duvida que o Pai está cuidando de nós? Tem alguém que duvida que ele dá comida às aves do céu que não plantam e nem colhem? Que ele veste o lírio do campo, que amanhã vai morrer, que nem dura tanto, e veste melhor que o rei Salomão, toda a glória? A gente ouve, a gente fala: é verdade, é isso mesmo. Só que na hora que vem as circunstâncias, quem não sofre? Quem não tem medo? Ontem ali na Torre da Montanha, quando a gente estava orando, né, Igor? Cada um colocou ali um pedido de oração, jogou ali para fora. Todo mundo tem um medo, todo mundo tem um pavor. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por situações difíceis, ninguém quer ver a família indo para o inferno, ninguém quer ver o marido não ser salvo, ninguém quer ver os parentes doentes, ninguém quer ver as circunstâncias acontecendo, ninguém quer ver o Brasil corrupto. Mas por quê que a gente tem tanta insegurança, apesar de ouvir? Porque muitas vezes a gente está igual esse bebê. A gente até ouve as palavras de Deus, mas as nossas inseguranças, eu não estou falando aqui de cura interior no sentido de batalha espiritual, dessa coisa formatada, cheia de conceitos ali formados, não. Estou falando de uma cura, de realmente uma cura com base no conhecimento de Deus.
Não com base em tratar a emoção em si, porque isso aí é um processo que pode acontecer através de terapia, pode acontecer através de cura interior da igreja, com Deus revelando, com novas experiências que vão sobrepondo as velhas e você não vai tendo mais medo. É como falar no púlpito. Se você tem medo de falar no púlpito, você vai vir aqui, vai tremer um pouquinho, vai ficar ansioso, porque o seu organismo está dizendo que, ai meu Deus, eu estou com medo, porque aqui é perigoso. Aí mesmo que você vai falando aqui muitas vezes, você já percebe que aqui não é tão perigoso assim. Mas você sempre vai lembrar que é bem perigoso, porque se você falar coisa que ninguém entender, dá problema. Mas, enfim, ainda assim, a tremedeira passa. Por quê? Não é porque perdeu o temor a Deus, a gente fala assim, olha, eu gosto de tremer porque eu estou com temor a Deus. Não, às vezes eu tremo porque eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim. Não é por temor a Deus, porque se fosse tremer por temor a Deus, eu tremia embaixo também, porque eu não tenho temor a Deus embaixo, ou não? O que eu quero dizer é, nós todos passamos por inseguranças e por frustrações, mas se a gente deixar com que a nossa confiança no Senhor seja abalada por causa das nossas experiências anteriores com as pessoas, nós estamos transferindo para Deus um conceito de homem, e Deus não é homem. Mas eu sei que para a nossa mente humana isso não é fácil. Por isso que a Bíblia diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E não quero quebrar aqui o conceito de quem é do lado profético da vida, mas nem tudo que é discernido espiritualmente quer dizer com uma visão, com uma profecia, com um sonho. Espiritualmente quer dizer segundo o desejo, a vontade de Deus. Espiritualmente na Bíblia, quando fala assim, ó, viver pelo Espírito, não quer dizer viver falando em línguas, andando falando em línguas necessariamente só não. Isso aí é ser cheio. O viver pelo Espírito é não viver na carne, ou seja, não viver pela própria natureza, pelos próprios desejos. Eu acho, eu sinto, eu penso, eu quero, eu vou, eu faço. Quando eu largo esses eu e coloco Deus quer, Deus faz, eu vou e eu obedeço, isso é viver no Espírito. Então, partindo desse pressuposto de que viver no Espírito é obedecer a Deus. Quando a gente transfere para Deus esses conceitos humanos da nossa dor, a gente está deixando de acreditar que Deus de fato é Deus e que Ele cuida. Quem não sabe quase, pelo menos uma parte ou grande parte do Salmo 91 de cor, gente? Qual crente que não sabe? Qual católico que não sabe? Quase todo mundo sabe, mas por que na hora da tempestade a gente entra em pânico? Ou ainda que você diga, pastor, não entra em pânico não. Eu não sou assim não. Mas eu duvido, você não tem uma das áreas da sua vida que uma tempestade pode te deixar em pânico. Porque existe medo no coração humano. Isso veio da queda. O que Adão e Eva fez a primeira... E olha que a queda afetou eles, gente. A gente está mais afetado que Adão e Eva, porque o cérebro deles ainda era evoluído, eles viviam muito mais anos que a gente, doenças não eram igual a nós. A queda é como um dominó, só vai destruindo. A desgraça ela é perene. Quem vai chegando no final está ficando pior. Cada geração está mais destruída que a anterior. E Adão e Eva sofreram a queda, sofreram o castigo imediato. Mas eles sofreram assim, não estou dizendo que é menos do que nós, mas nós já pegamos tudo destruído. Nossos pais estavam destruídos, nossa avó está destruída, e a gente vai aprendendo no meio do caminho. Eles não, eles andavam com o próprio Deus, com o Pai. Ele ia lá visitar eles, passeava no jardim. Então a destruição não foi de uma vez, a mentalidade mudou. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Vamos correr, vamos fugir, vamos esconder, porque a gente agora sente culpa, sente medo. Então a doença começou lá atrás. Não sou eu e você que vai resolver a doença. O que a gente vai fazer é aprender a lidar com o que o Espírito Santo nos ensina na palavra, que é confiar nele. Antes precisava aprender a confiar em Deus, gente? Não, por quê? Não existia medo, desconfiança não existia. Eu precisava falar para alguém, confia em mim, meu irmão? Não, porque as pessoas não tinham traído um ao outro, então não existia desconfiança. As pessoas não tinham medo do outro, porque não existia. Um bebezinho que acabou de nascer, ele confia que a mãe dele vai dar para ele as coisas? Mais ou menos, né? Ele não fica desconfiando porque ele não pensa muito, mas ele chora na hora que ele quer e pronto, e vem. Mas à medida que ele for percebendo que ele não vai ter as coisas, vão criando o quê? Feridas. E é isso que muitas vezes a gente deixa com que o nosso coração fique. Então, escute suas emoções, porque elas são bússolas para te mostrar, não que está certo ou está errado, mas para te mostrar que tem uma coisa ali. Vamos para o texto bíblico. Aquele que habita, eu vou ler na NVI aqui, no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, ou direi ao Senhor, né? Tu és refúgio meu e fortaleza, o meu Deus a quem eu confio. Ele o livrará do laço do passarinheiro e do veneno mortal.
ou da praga mortal, né? Uma ameaça de destruição. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas vocês encontrarão refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. E você fizer ao Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, mas para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei e eu protegerei. Aí é uma citação, né? Está entre aspas aqui. Pois conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu darei resposta. E na sua adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Então Deus falando aqui. Então nós temos aqui, um salmista falando o que Deus está falando, e depois citando a própria palavra de Deus, literalmente o que Deus falou. Um é o que ele percebeu e sabe sobre Deus, já entendeu da revelação de Deus, e a outra coisa é o que Deus mesmo está dizendo. Então nós temos duas comprovações que nós estamos seguros e que nós não precisamos temer. A primeira comprovação que nós estamos seguros e não precisamos temer é que o salmista experimentou e os homens de Deus experimentaram e eles testemunharam. A segunda comprovação de que nós não precisamos temer é que o próprio Deus está dizendo que Ele vai nos livrar. E isso aqui com base no Salmo 91, gente. A gente tem um monte de salmo, um monte de texto que fala de livramento assim, para mais de metro. Não precisa, dá para escrever um livro só sobre o livramento de Deus na vida das pessoas. Mas ainda por que então que a gente tem? Por que então que a gente ainda pensa, Senhor, se precisar eu confio, só no último caso, quando já não existe mais alternativa. Esse negócio de 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido, vamos tomar cuidado para interpretar isso. E aí vem as desculpas, que é tentando racionalizar a palavra de Deus. Porque a gente é meio sem vergonha, quando a gente não consegue ter fé, a gente tem que tentar uma desculpa para ficar um pouco mais bonitinho, que a gente não deu conta. Aí a gente fala que não, tem que interpretar direito o contexto. Não, o contexto aqui 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. De guerra, contexto de guerra, de tiro. Só que não tinha arma, né? Mas de guerra, vamos lá, espada, de flecha. E por que hoje a gente tem medo demais? Pastor, tem que vigiar, a pandemia está aí, as pessoas ainda estão morrendo, claro, é verdade. Mas será que, pastor, eu tenho medo de aplicar esse texto na minha vida, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Depois os outros pensam que eu estou sendo radical. Peraí, que zoto que vai pensar? Qual que é esse zoto? Porque a Bíblia está dizendo, da boca de uma pessoa que viveu com o Senhor, e o próprio Deus falando, olha, se você fizer do Senhor o seu refúgio, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. Está certo que cabe uma interpretação de que não ser atingido depende do ponto de vista, porque o atingido às vezes Deus prefere que você sofra algumas situações para te trazer de volta. Deus leva a gente ao deserto para nos humilhar, porque nós precisamos vir para Ele com o coração prostrado. É impossível você chegar a Deus com soberba. Ele resiste o soberbo. Então, deixar você ser atingido por uma situação que te humilhe, para que você se dobre e Ele te resgate, te salve, te cure, isso aí não é ser atingido nesse caso aqui não. Aqui no caso é ser atingido por dano que vai te ferir, coisas que vão te prejudicar, não coisas que vão te aproximar de Deus. Porque tem hora que a gente pensa que o mal de Deus é o mesmo mal nosso. O mal para mim é o que não faz bem para mim. E Deus tem coisa que Ele não está preocupado em fazer bem para mim, Ele está preocupado em me deixar certo. Mal para Ana Clara é o Felipe não deixar ela enfiar o dedo na tomada. Se ela quiser enfiar um trem lá dentro da tomada e o Felipe falar não vai enfiar, ela vai chorar e pirraçar porque é mal, porque ela queria enfiar. Eu quero saber o que vai acontecer se eu enfiar um preguinho ali naquela tomada. Mas o Felipe é pai, ele sabe que ele tem mais vida, ele sabe mais experiência, ele sabe que vai levar um chocão. Então ele não quer que ela faça isso.
Mas até ela entender que essa vontade não é mal, e que às vezes um tapa na mão de susto para tirar, um golpe para tirar a mão dela do alvo de enfiar ali, ela vai levar um susto, vai talvez fazer uma ferida ali, vai ficar assustada com o pai, vai tremer, vai chorar, mas ela só vai perceber isso um dia quando ela crescer, que aquela tomada é um perigo para ela. Mas só vai perceber se obedecer, se confiar, senão ela vai ter que perceber também, mas depois de enfiar o dedo vai levar choque. Basta a gente entender que a gente tem duas alternativas: confiar no Senhor, entregar para Ele, não como última alternativa quando não tem mais nada para fazer, e entender que Ele é Pai, que Ele sabe muito mais do que eu e você. Ou a gente pode enfiar o dedo na tomada e ver se dá choque mesmo, para provar, e depois que leva choque a gente pede desculpa, ou vai com a cara de tacho e fala assim: é verdade, deu choque mesmo. É escolha. Tem gente que é bobo, prefere enfiar o dedo na tomada, mas tem gente que não é bobo, mas não dá conta. Não ser mais bonzinho aqui nem um pouquinho. Eu sei que não é só bobeira nem burrice não, né? Teimosia e cabeça dura. Às vezes a gente não dá conta. A gente é tão obstinado na nossa vontade que a gente quer ver se vão pagar para ver. E infelizmente, às vezes não sai bem dessa situação. Ou às vezes, pela misericórdia de Deus, Deus ainda assim reverte a situação. Deus nos dá a oportunidade de acertar. Então, Deus tem um poderoso livramento para você. Em primeiro lugar, nós temos aí uma habitação plenamente segura, ou seja, aquele que habita. Vamos ler junto aqui na televisão? Você pode colocar para mim, Tatá? Vamos ler junto na mesma versão que está ali? Está na NVI aí, Sérgio? Sim? Sim? Vamos ler junto? Verso 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio. É tão ruim quando a gente já está acostumado com a outra versão, quase que trava a língua, né? Mas estou trazendo essa daí justamente para trazer um pouquinho mais, para desengessar daquela coisa que a gente já cita decorado e não pensa no que está falando. Então, primeiro nós temos aí uma habitação plenamente segura. Habitamos no esconderijo do Altíssimo e nós podemos descansar à sombra dele. A gente pode fazer dele o nosso refúgio, é uma opção. Eu faço dele meu refúgio, só que isso tem um preço, que é o quê? Confiar no Senhor. Porque se eu não confiar nele, eu não consigo fazer dele meu refúgio. Eu fico meio confiando e meio desconfiando, então isso não é fazer da pessoa meu refúgio. Em segundo lugar, vamos ler no verso 3. Nós temos o livramento do laço do passarinheiro. Ele o livrará do laço do passarinheiro, do laço do caçador, tá vendo? O vício, e do veneno mortal. Verso 4 também. Ele o cobrirá e sobre as suas asas. Isso, nós encontraremos refúgio. A fidelidade dele será o quê? Escudo e protetor, né? Escudo protetor. Então nós temos aí em terceiro lugar um livramento desse laço do passarinheiro, que pode ser aí o quê? Uma armadilha. Quem já viu arapuca de passarinho, a gente sabe como é que é. Você faz ali um laço, coloca ali no balaio, né, na roça, não sei se é no mesmo dessa época, mas você coloca ali no balaio. Eu brincava disso quando eu era criança, você amarra um barbantinho e fica longe. Joga lá uns trenzinhos, o bicho fez e puxa. Tem laço na vida pra gente cair? Tem um tanto, gente. Laço é a coisa mais fácil. O Satanás coloca laço no meio do caminho da gente, é doidado. Mas a Bíblia nos garante que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro. Até mesmo na oração do Pai Nosso tem: não me deixeis cair em tentação, mas me livrai do mal. Então não é livrar das situações difíceis, é me livrar de cair e me livrar do mal. Satanás arma laço pra gente, arma constantemente. A gente que às vezes cai, e é ruim cair, a gente fica envergonhado, a gente percebe que desobedeceu a Deus e foi burro, teimoso, e muitas vezes Satanás trabalha em cima da culpa. Por isso que a gente tem que se apegar à palavra de Deus e voltar para o esconderijo dele. Tem gente que peca e corre de Deus, como se Deus fosse pai. A gente tem tanto hábito de transferir valores humanos para Deus, que às vezes a gente erra demais por isso. Deus não é ser humano, Deus é um ser, é uma pessoa, mas não uma pessoa humana, uma pessoa espiritual. Deus é maduro, Deus não tem problema de afirmação, Deus não fica chateadinho, Deus não fica tristezinho. Jesus não fica mendigando: vem cá, me ama. Não, Jesus é todo poderoso, Senhor da glória e da majestade. Vem se quiser. O que Ele faz por amor é te atrair porque te ama.
mas não é porque ele precisa de você. Ele não é uma entidade que precisa de força, igual aqueles filmes que tem os deuses gregos, né, que quando as pessoas param de adorar eles ficam fracos, eles perdem a deidade. Não, Deus não está nem aí se você não adorar Ele. Ele quer que você adore porque Ele te ama, mas Ele não está nem aí no sentido de que não vai abalar o trono de glória dEle, não por esse motivo, né? E aí, a gente tem aqui, no verso 4, essa alegoria de como uma galinha, né, como uma mãe, uma ave que protege. E às vezes a gente prefere esconder dessa ave, dessa proteção, dessa asa, por causa dos nossos medos. Então a gente transfere para Deus assim, vamos supor. Você já viu quem é casado, quem tem irmão, qualquer relacionamento humano? Quando a gente magoa o outro, geralmente, ou quando a gente está nervoso com o outro, o que a gente faz? Evita o outro. Ou algumas pessoas procuram resolver na hora, mas a maioria tenta dar uma fugidinha na hora da raiva. Ou por exemplo, quem aqui tem coragem, acabou de... Imagina que você, não sei se você tem seu pai ainda, mas imagina que você, no momento que você tinha ele, que você era adolescente, criança, você quebrou o pau lá, respondeu, fez coisa errada. Depois você vai chegar para ele e vai pedir, ô pai, me dá 15 reais, eu estou precisando comprar um negocinho. Nunca que você vai fazer, a não ser que você seja muito cara de pau, sem ter pedido desculpa primeiro. Aí você tem tratamento sério, gente. A gente precisa pedir desculpa primeiro, porque a gente sabe que deixou uma coisa pendente. A consciência nos acusa, porque a gente sabe lá no fundinho que não foi em qualquer coisa. E aí, a gente espera, fala assim, não, mas eu estou precisando comprar isso agora, mas eu vou esperar amanhã cedo, porque amanhã cedo meu pai já vai ter dormido, vai ter passado a raiva dele. E tem gente que faz isso com Deus, pensa assim, eu não vou falar agora, que eu acabei de errar. E aqui eu não estou falando, gente, me entenda por favor, não estou falando de pecado só não, tá? Pecado daquele sentido do pecado, droga, sexo e rock and roll. Que isso aí a gente é crente, mas hoje não tem nenhum novo convertido aqui, a gente é crente mais velho, isso aí é mais que obrigação da gente não ficar pecando. Eu digo assim, quando a gente pisa na bola, quando a gente escorrega, quando a gente cai, muitas vezes a gente cai em laços, a gente pensa que está fazendo bem e faz mal, a gente é manipulado pelo desejo de fazer o certo às vezes, e o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Paulo falava que isso era real. Paulo aqui não está dizendo de pecado, de essas coisas feias da carne, não, ele está dizendo de literalmente situações onde ele queria agir certo e ele não consegue agir da maneira certa. E aí, a gente às vezes faz isso, a gente olha para Deus e pensa, nossa, Deus, eu não vou nem orar hoje, eu não vou nem fazer isso hoje, porque amanhã Deus vai estar melhor, Ele vai estar mais calmo. Que Deus não tem amanhã para Deus, não. Deus é atemporal, Deus vive o momento, Deus o passado, o presente e o futuro é uma coisa só para Ele, o tempo dele é outro. É quase impossível na nossa mente entender como que um Deus que já sabe de tudo, controla e vive o presente, fala com a gente o presente, se relaciona na história do presente, mesmo tendo a ciência de todo o tempo. Mesmo já sabendo da queda do homem, desde a criação, ele já imolou o cordeiro, já fez tudo. Antes da criação. Então Deus é um Deus soberano. A mente dele é totalmente outra, ele é totalmente outro. O único que há da mesma espécie de Deus, Pai, é o Deus Filho e o Espírito Santo, porque ambos completam o ser de Deus, que não é uma pessoa só. Não é três que formam um único ser, uma única pessoa. Três pessoas se formam em um único Deus, um único ser. Ser de Deus é como se fosse uma família, né? Um título. Então, nós temos que correr para esse refúgio, correr para esse lugar, nos dias maus, nos dias bons, nos dias de aperto, nos dias fáceis, nos dias difíceis, nos dias que houver culpa, houver vergonha, houver medo, houver senso de justiça própria e de indignidade. A gente tem que olhar para esse esconderijo e falar, eu escolho fazer do Senhor o meu esconderijo, independente da circunstância. E dizer para Satanás que ele não tem poder de manter de maneira nenhuma a nossa mente cativa. Em quarto lugar, nós temos aí, né, como uma galinha que percebe a chegada de uma tempestade, ela chama seus filhotes e protege debaixo das asas dela. A gente vê isso em vários outros tipos de animais na natureza, né? E Deus coloca esse exemplo das aves, justamente porque é muito nítido como ela consegue, né, com as suas penas impermeabilizadas, ela consegue proteger de tal forma os seus filhotes. Em quinto lugar, nós temos o livramento dos terrores que assaltam a nossa alma. Vamos ler o verso 5? Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia.
Nesse contexto aqui, gente, tinha um monte de praga, um monte de peste, uma coisa bem mais pandêmica, às vezes já era normal morrer pessoas por várias situações. Então a alegoria deles aqui faz muito sentido para eles. Agora para nós na pandemia também faz, né? Porque nessa pandemia a peste assola ao meio-dia, à madrugada. Mas eu quero fazer uma alegoria desse texto, sem distorcer aqui, sem forçar, mas para trazer isso também como... Qual é essa peste que muitas vezes nos dias de hoje assola a nossa noite? Qual que é a peste que assola ao meio-dia? Eu vou dar um nome para uma das pestes que está matando todo mundo: ansiedade, preocupação. Gente, como é difícil não ser ansioso nesses dias, é muito difícil. A pessoa, sem brincadeira, ou é um nível de quem confia demais em Deus, tem uma segurança muito grande, muito desenvolvida ela, ou uma pessoa meio psicopata que não está ligando para nada, assim, aquela pessoa desligada que não, tanto faz se cair no teto, porque não tem como não se abalar. Os dias são difíceis, o medo vem, é inevitável, somos humanos, mas nós temos um esconderijo que nós podemos nos esconder, e Ele nos garante que não vai vir praga do meio-dia, não vai vir nos assolar terror noturno. Você vai poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo e falar: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Dormir tranquilo e dizer: em paz me deito e logo eu pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Sabe quando Davi escreveu esse salmo, qual que era o contexto? Literal, imediato, guerra. Ele estava na guerra, e na guerra o pessoal ficava meses fora. Ele botou a tenda dele ali, deitou e falou: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor pode me proteger até de noite enquanto eu durmo. Por isso que ele fala muito: o Senhor dá aos seus enquanto dorme, dá o sono do justo. Ou seja, porque à noite, se um exército inimigo quiser armar uma emboscada, está todo mundo dormindo, é o melhor momento. Mas para dormir no meio de uma guerra, você tem que ter uma confiança em Deus demais. Demais. Como eu falei, eu confio em Deus demais, ou é zen a ponto de ser sem noção. Aí a pessoa sem noção realmente ela vai descansar porque ela não tem responsabilidade. Porque uma pessoa responsável, ela vai se preocupar com as coisas que precisam ser preocupadas. Só que o que acontece conosco, voltando para o exemplo dos bebês, é que às vezes a nossa mente está viciada por causa do medo que um dia veio. E se não der certo? Peraí, eu aprendi que eu tenho que me virar. Vamos lá, meu filho, se vira. Nós aprendemos que o quê? Uma pessoa boba, passiva, que não reage, é feio. Então, meu filho, trabalha mais, arruma 3, 4 empregos. Peraí, tem um limite disso aí. Até onde que eu vou dar conta? Confiar no Senhor é um desafio. Não estou dizendo que você não tem que fazer a sua parte, de jeito nenhum, tem que fazer a sua parte sim. É o ora mais labora lá do Lutero, né? Ora mais labora. Trabalha muito e ora muito, como se tudo dependesse da oração e como se tudo dependesse do trabalho. Mas mesclar essas duas informações é mais bonita na frase do Lutero e do Loyola do que na vida. Porque se você trabalha demais, você foca no trabalho. Você ora demais, você desfoca no trabalho. Como é que consegue colocar esses dois focos no mesmo lugar sem perder e sem ser omisso ou sem ser bitolado? Sem responsabilizar Deus demais pelo que você não fez e sem também ausentar a responsabilidade. Não, é a mesma coisa que eu falei, invertido, né? Vamos lá. Responsabilizar Deus demais de uma coisa que eu deveria ter feito, ou me responsabilizar demais de uma coisa que é Deus que tinha que fazer. Como é que eu vou encontrar esse equilíbrio? Fazendo do Senhor o quê? Do Altíssimo o meu esconderijo. É só essa maneira que eu consigo, é só naquele lugar de esconderijo que o medo não toma conta e eu consigo pensar racionalmente. Você já viu que tem gente que assusta e dá um soco, bate? Eu era criança, eu gostava de assustar os outros. Até hoje eu gosto, mas eu aprendi que não dá muito certo. Então, com alguns eu não assusto mais. Mas eu brinquei de assustar minha mente, um corredor grande lá em casa. Ou melhor, minha mãe brincou de me assustar nesse dia. E ela foi e abaixou, e eu morria de medo de anão, de pessoa com deficiência de nanismo, né, e tal. Eu tinha medo que eu pensava muito que era tipo um duende, que eu via televisão e tal. E eu lembro que eu via as mãozinhas, eu tinha pavor. A Brenda era bebê, eu tinha pavor quando a Brenda enfiava a mãozinha debaixo da porta, assim, eu via a mãozinha dela gordinha, eu até tremia, eu e meu irmão mais velho. E minha mãe abaixou, colocou uma roupinha assim para ela ficar bem assim, parecendo, colocou uma blusa assim para dentro para ela ficar parecendo um anãozinho. E a hora que eu entrei, eu devia ter uns, sei lá, uns 10 anos, não menos, uns 9 anos. Eu entrei assim no corredor, ela estava lá, ela fez, gente, na hora do susto, eu dei um soco, quase quebrei o nariz dela, saiu até sangue. Eu peguei a mãe, ela, menino, você não sabe brincar, não. Eu falei, não, mas desculpa. Porque se eu não tiver seguro, o medo ele me faz tomar reações diferentes em momentos diferentes. Ninguém aqui sabe como é que a gente vai reagir na hora das emoções intensas,
Domínio próprio é um exercício. Ninguém sabe como é que você vai se portar, perder alguém até você perder. Tem gente que fala, meu Deus, minha mãe morreu, morto também. E às vezes a mãe morre e você percebe que você quase morre, mas não morre. Tem gente que fala, nossa, se meu casamento acabar, aí acabou minha vida. É uma vergonha. Aí acaba o casamento e você percebe que não matou. Tem gente que fala, nossa, se meu filho morresse, eu morria. E tem mãe que o filho morre e a mãe continua caminhando. Você não vê a Eixo, aquela cantora, né? Um filho morreu, o outro filho virou quase uma drag queen. Coisas terríveis aquela mulher viveu com o marido nas drogas. E está lá de pé, cantando, continua louvando. Eu não estou duvidando que essa mulher sofre, não. Eu não duvido que ela deve lutar contra a depressão e lutar contra a ansiedade, mas ela escolheu agir pela confiança. O que eu quero dizer é diferente de colocar máscara. Máscara é quando você finge para as pessoas o que você não está sentindo. Você está se escondendo. O que eu estou querendo dizer é, você pode agir da forma certa e não só falar. Porque tem gente que fala, ah não, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. A hora que vem uma luta, a pessoa não percebe que ela não confia. Isso é auto-engano, é pecado, é mentira para si próprio, é mentira elaborada. Tão elaborada que a gente começa a acreditar nela. Agora o que eu quero dizer é, existe uma forma de estar na presença de Deus, protegido dentro desse esconderijo do Altíssimo, que a gente não precisa fingir. A gente pode tirar a máscara e falar, olha, eu sei que eu não deveria sentir medo, porque o Senhor está comigo, mas eu sinto. Mas aí naquele lugar, o medo ele se vai, porque a gente percebe a segurança, mas a gente só percebe quando a gente começa a viver lá. Eu sempre cito esse exemplo que a gente lê na Bíblia às vezes, principalmente quando a gente é mais novo, convertido, a gente vai ler só as histórias, e a gente olha ali a história de Daniel na cova dos leões, e a gente fala, meu Deus, como é que esse homem foi jogado na cova dos leões e não pirou? Como é que ele não tremeu, não saiu fazendo xixi com as pernas abaixo porque viu um leão na frente dele? Como é que eu já morri antes? Olha, o leão fizesse eu já desmaiava, morri, tinha um colapso ali, uma vez. O leão já nem ia ter trabalho de me morder. Mas aí depois que você entende o porquê, você começa a entender que não é só muita fé, ele não é um homem muito especial além de nós não. Elias teve medo depois de vencer o tanto de profeta, não foi? Medo de uma mulher dominadora, medo de uma ameaça. O desgaste vem, nem sempre você vai ser medroso, mas tem dia que você pode estar mais vulnerável, você é um ser humano. O que eu quero dizer é, lembra que Daniel aqui nesse contexto historicamente estudado, a gente percebe que ele era idoso. Então, quando você vê a história dele lá na Babilônia no começo, quando eles foram sequestrados, onde ele e os seus 3 amigos escolhem não se contaminar com a comida do rei, não comer comida consagrada e tal, para permanecer nas leis e nas regras do judaísmo, de comer só as coisas que podiam, para não quebrar a honra que eles tinham a Deus, a fidelidade de Deus. Ali, eles tinham provavelmente entre 12 a 16 anos. Então, se o menino começou a ser fiel lá no comecinho, começou a ver, aí Deus colocou o coração do Aspenaz, né, que era o chefe ali da copa da cozinha, simpatizou com ele, deixou ele fazer o teste, pediu ele, ó, deixa a gente pelo menos por uns dias, por uns meses, se o senhor vê que a gente ficou, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, a gente não ficou mal. E eles ficaram bem melhores. No final dos 3 anos de jejum, quando eles foram preparados, eles foram encontrar 10 vezes mais sábios que todos os adivinhos e magos. Gente, os caras que eram velhos, que estudavam na própria Babilônia, estavam perdendo em termos de conhecimento para 4 meninos jovens, que nem eram do país, que tiveram que aprender tudo em 3 anos. Então houve um milagre de Deus, eles perceberam isso. Depois veio ali a sarça ardente dos 3 amigos de Daniel. Depois veio Daniel não se dobrando em vários contextos. Então eles experimentaram do cuidado de Deus e eles exercitaram ficar no lugar de proteção de Deus várias vezes. Eu duvido que nas primeiras não suou um medinho ali. Depois, quando você já vê que Deus está ali mesmo, você vê que Deus está no controle, e você vê que seja o sim ou não, é a vontade de Deus, você entende e aceita, aí te joga na cova de leão e você dorme em cima do leão, faz dele de travesseiro, porque você já experimentou o poder de Deus. Então o que eu quero dizer é, não se cobre se você está me ouvindo e falando assim, ah pastor, nossa, eu não tenho essa confiança toda, eu não consigo fazer de Deus ainda no meu esconderijo. Eu quero te dizer que eu também não consigo todas as vezes, tem área que eu relaxo. Falo, está acontecendo? Deixa, tá lá, não estou nem aí. Mas tem hora que eu falo, meu Deus, isso aí me abalou tanto, eu vou dar vontade de morrer. Dá vontade de o Senhor me levar agora. O suicídio gospel, né? Que já viu o suicídio gospel, a gente não pede para morrer, porque a gente sabe que é pecado. A gente fala, volta Jesus, me leva logo, volta, né? Porque a gente quer fugir do problema. A gente quer, vazar da situação de dor. Mas o que quer dizer isso? Nós precisamos exercitar, permanecer nesse lugar. Como canta Heloísa Rosa, né? Há um lugar de descanso em ti,
Há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a paz é quem governa, né? Há um lugar onde os meus medos não me dominam, há um lugar onde o temor não me enrijece. Então não quer dizer que às vezes nós vamos temer, mas nós não vamos ser paralisados pelo medo, porque nós sabemos que tem ali alguém lutando por nós, e esse alguém não é qualquer um, é o Todo-Poderoso que nunca perdeu uma batalha, que não conhece o que é perder, que até mesmo quando aos nossos olhos parece que está perdendo, estamos ganhando, o reino dele está ganhando. Deus não joga para perder, Deus não entra na batalha para perder, Deus já determinou a vitória, porque lá no final já está escrito que a vitória é nossa. Então não importa o que a gente passar no meio desse caminho todo, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Ah, pastor, mas eu fiquei doente, quase morri, eu fui atingido. Não, você foi atingido por uma doença, mas a sua fé está ali, sua salvação está ali, o amor do Senhor está ali, você não foi atingido nas coisas essenciais que Deus tem para você. Então a perspectiva de ser atingido, às vezes nossa, pode ser de coisas pequenas para Deus, que Deus até usa para que a obra dele seja completa aí. Em sexto lugar, né, nós temos aí livramento dos perigos invisíveis e visíveis, né, aquilo que voa de madrugada, de noite. Em sétimo, nós temos o livramento único de quem busca abrigo em Deus. Vem a morte assolando o seu lado, vem à direita, vem à esquerda, mas a gente não é atingido. É a gente olhar que mesmo com a crise financeira, não quer dizer que não vai ser atingido a gente, porque a gente é a igreja, mas a gente é ser humano. Tanto é que influenciou a igreja radicalmente. Tem clamado aí por finanças e provisão para a gente manter a igreja de pé. Mas não quer dizer que nós não seremos atingidos pela crise, não quer dizer que nós não seremos atingidos no sentido de nós não vamos padecer, nós não vamos perder uma batalha, porque ainda que tivesse que acontecer uma coisa drástica, perder não é o que nós estamos fazendo, porque nós temos uma promessa do Senhor e nós vamos vencer, seja com parede, sem parede, nós continuamos uma igreja. Então, ser atingido na sua vida pelas situações não quer dizer que Deus não cumpriu a promessa de 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não vai ser atingido. Quer dizer que você não vai ser atingido baqueado, você não vai padecer, você não vai morrer. O Senhor, ainda que se Ele permitir que algo te atinja, Ele está no controle. Esse desafio, que muitas vezes pessoas usam isso como desculpa para alentar, para acalentar o coração, falam, não, Deus está no controle. Tem gente que chega a ser bobo, né? Tropeça e fala, não, foi da vontade de Deus. Não. Tem gente que até peca e fala assim, ô pastor, mas se não fosse esse pecado também, eu não tinha voltado. Agora Deus usou isso. Não, Deus não usa pecado, não. Deus teve misericórdia, você se arrependeu e voltou. Pecado é a única coisa que Deus não usa, mas situações difíceis, circunstâncias desfavoráveis, Deus usa e sempre usou. A gente vê isso na Bíblia. Situações que pareciam ser contrárias, mas que Deus fez ser bênção. É confiar em Deus nos mínimos detalhes. Eu sei que eu estou falando aqui nenhuma novidade, eu estou chovendo molhado, mas eu quero que essa palavra rasgue seu coração, para que se houver alguma dúvida em alguma área, você saia daqui cheio, lembrando que você não precisa ter medo. E que a gente pode dizer para a nossa alma, porque está batido, espere em Deus, eu ainda louvarei. Eu não sei se é amanhã, eu não sei se é literalmente o choro de uma noite, o dia, a alegria vem amanhã, não sei se é literal, mas eu sei que o amanhã vai vir, porque sempre tem um amanhã com o Senhor. E se eu morrer nessa terra, meu amanhã vai ser a hora que eu abrir os olhos e vai estar lá, na glória. Eu vou estar lá. Eu creio nisso convictamente. Eu ando por aí sem medo da morte, porque eu sei quem eu sou e sei aonde que Ele me chamou e de onde que Ele vai me levar. Meu destino está garantido. Da Virgínia também, né, Virgínia? Você falou ontem. Nós estamos assim. Quem está assim? Não teme a morte. A gente tem que deixar os nossos parentes, a gente tem que deixar as pessoas que nos amam, né? Mas a gente não tem que morrer não, gente. Crente de verdade está doido para Jesus voltar logo. O que se compara a Jesus voltar logo? Nada. Não tem nenhum sonho que eu tenho na minha vida que eu quero exercer, que Ele cumpra primeiro antes de Jesus voltar. O que a gente não quer que volta logo é porque a gente tem temor e amor pelas pessoas e sabe que se voltar agora vai rodar muito. Vai rodar um monte de gente. Até os irmãos da igreja, um monte vai se perder, porque a igreja brasileira está doente. Então, nós temos aí a nossa casa protegida, no verso 9. Se você fizer do Senhor o Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda.
porque os seus anjos ele dá ordem ao seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece alguma pedra. Ou seja, aqui ele faz uma alegoria até mesmo de tropeçar em pedra. Gente, é claro que o anjo não vai ficar te pendurando, você vai tropeçar na pedra, mas ele está dando exemplo de coisas pequenas. Deus está no controle de coisas pequenas. Eu tive uma experiência com meu filhado, eu e o Wesley, nós viajamos, mesmo sem condição. Eu pedi a Deus provisão para a gente conseguir aí nesse momento difícil, que ele estava tirando férias da escola e tal. Eu quero levar meu filhado para viajar, assim, prover. E Deus proveu. E a gente foi apertado, assim, contando os miúdos, mas assim, na fé, Deus ia prover. E o ônibus, a gente estragou. A gente foi de bus, o bus estragou. Aí eu falei assim, meu Deus, já comecei a ficar estressado, porque de cara, quando eu cheguei no ônibus, o ônibus já não era mais um leito. Era 12 horas e era executivo, nem a perninha não tinha para esticar. E aí eu pensei, o Wesley é adolescente, 14 anos, vai me infernizar naquele ônibus, esse menino vai ficar entediado, o que eu vou fazer nesse ônibus? 12 horas. E a viagem durou 16. Quebrou, parou, no sol quente, no calor. E aí eu brinquei assim com ele, nossa, meu Deus, agora eu tô nervoso mesmo, nossa, a gente vai atrasar, vai perder outro ônibus. Aí ele brincou comigo assim, Deus está no controle, Deus está no controle de tudo. Aí eu falei, tá bom, irmão, tá bom. Eu debochei e falei assim, não é isso que a gente fala? Eu falei, Aí, reclamando com a Busa, ela mandou o ressarcimento da passagem, mandou indo um lanchinho pra gente. Aí eu cheguei lá, perdi o ônibus que a gente já tinha comprado para outra cidade. Já tinha feito as escalas certinho, assim, com uma hora de intervalo, para ficar com margem de flexibilizada, né? E aí, chegamos lá, também não tinha. Perdemos. Aí eu falei, não, perdemos dinheiro aí, ó. Prejuízo, meu Deus, tem misericórdia. Aí eu falei, não, então se Deus não controla, vamos lá, vamos ligar e avisar a Busa que deu ruim, vamos exigir os direitos para ver se eles fazem. Tá R$160 para você pagar o Uber até para você ir de carro para outra cidade. Aí a gente foi de carro e ainda chegou mais cedo. Chegamos lá, brincamos, divertimos e tal. Na hora de ir embora, aquela vontade de ficar mais, né? 2 dias só, bate e volta, viagem rápida. Aí na volta a gente vai conseguir uma passagem aérea bem baratinha, meses antes, para poder realizar o sonho dele de andar de avião. E eu fiz ainda ponte, aquelas escalas que ninguém gosta de pegar escala, porque pensa, daqui para São Paulo é 50 minutos, tem nem graça. Fiz 2 escalas de propósito, peguei o mais barato, que ia demorar, que ia ficar no aeroporto e ir para outro, só para andar 2 vezes em 2 aeronaves diferentes. Eu falei, Senhor, que misericórdia. Aí eu chego lá, a mulher fala assim do bichinho. Eu cheguei o aeroporto vazio e eu. Com a sensação de que algo de errado não está certo, né, Felipe? Aí eu falei, moça, nós vamos voltar. Mas cancelou o seu voo, você não está sabendo, não eu. Aí meu coração, porque eu pensei, gente, eu tenho aqui um documento legal, assinado por uma juíza que eu só posso ficar com o afilhado até dia 28, falta um dia, só mais um dia. Se eu ficar fora do estado, eu nem viajo com ele, não tem nem como sair com ele, porque eu vou ser embargado lá, para achar que eu sequestrei o menino. Aí eu falei assim, oh meu Deus, tem misericórdia. Eu falei, moço, o negócio é o seguinte, não mandaram pra gente não avisaram, não ligaram, inclusive mandaram, foi para mim fazer um check-in. Ela, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui. Aí ela começou a mexer e tal. Aí o Wesley já estava estressado. Ele falou assim, não, então vou pegar o primeiro mesmo. Aí era um só. Aí era 4 horas da manhã o voo. Eu falei, não, nós vamos sair de madrugada. 4 horas da manhã o voo tem que chegar 1 hora antes, eu vou nem dormir. Aí eu falei, não, Wesley, não. Aí ele falou, então por que você não falou? Aí nós ali querendo ver. Aí a moça travou o computador dela. Aí eu falei, moça, eu esqueci. Tem como você olhar isso pra mim? Ela, então peraí, não tem voo não tem jeito. Aí de repente travou o computador, ela foi, consertou e apareceu o voo que não tinha. E apareceu com as escalas que a gente queria, 2 viagens melhores ainda, na aeronave mais chique, uma lá foi chiquenesa, e ela falou, mas tem um negócio, você vai ter que ir amanhã. Eu falei, tudo bem, amanhã eu posso ficar. Ela, então para ressarcir vocês, pelo constrangimento, pelo transtorno, eu vou dar R$400 de voucher para cada um, para vocês comprarem outra passagem. Aí eu, obrigado, vai poder economizei, né? Aí ela foi e falou assim, outra coisa, vou colocar vocês no hotel, vocês não têm um gasto. Hotel topíssimo, gente. Com piscina, com sinuca, com totó, com um monte de coisa. Aí o Wesley nadou e morreu. Nós pulávamos na cama e falávamos, nós estamos ricos aqui, aquele hotelzão. E a gente brincando, nós dois, e vendo, aí a gente foi botando um para o outro, testemunhando como que Deus usa até coisas ruins para fazer com que a viagem fosse especial. Eu nunca tinha dinheiro para proporcionar aquilo ali, mas o meu pai tinha e ele proveu através de uma situação que não era boa. Eu fiquei nervoso na hora, mas aí a gente lembrou, Deus está no controle. E ainda deu R$71 de almoço e de janta para cada um de nós, no almoço e na janta para cada um. Então nós comemos foi bem, até pizza na beira da piscina a gente pediu, uma pizzona. Até paleta mexicana de R$10, a gente tomou, que eu tinha que gastar o trem, a gente comeu picolé doidado lá. Então nós pudemos esbanjar um pouquinho.
Estou querendo dizer que Deus tem que fazer isso toda vez? Não, mas é mimos de Deus que Deus faz para a gente. E Deus sabe o nosso coração. Então a gente pode experimentar desse descanso do Senhor nas mínimas coisas. Eu sei que o que se compara? Uma viagem é um exemplo tosco, em vista de uma guerra espiritual, uma guerra na família, um contexto de igreja que nós estamos passando de aperto, de dificuldade. É muito diferente. Mas ainda assim, se nas pequenas coisas a gente conseguir confiar, a gente está se exercitando para quando chegar na próximo nível eu consigo. Chegou no próximo eu consigo também. E chegou no próximo eu consigo também. Daqui uns dias vem Leão e fala: vem Leão, vem meu papai, senta aqui no meu colo que eu vou fazer cafuné nesse Leão. Porque eu dou conta, porque eu confiei no Senhor lá nas primeiras coisas. Então não desanime, meu irmão. Comece a confiar no Senhor agora, desde já. Se você tem desconfiança em algumas coisas, como eu confesso que eu tenho, quando eu vejo a situação na minha frente, eu tremo todinho. Como diz a Índia, 50% tremedeira, 50% raiva que a gente fica, né? Só que eu olho e falo: Senhor, é o Senhor. E aí a gente ora, clama, vai buscando poder. E às vezes dá vergonha, que fala: nossa Deus, eu sou pastor, eu já ter aprendido essa lição de confiar no Senhor. Mas não, é um treinamento. É um treinamento. Tentar e treinar é diferente. Quando eu tento, eu fracasso ou dá certo. Quando eu treino, eu nunca erro. Porque quando eu treino, eu estou melhorando. E é isso que importa, é isso que conta. Confiar no Senhor é um exercício que nós precisamos. Eu sei que essa palavra de hoje é simples. Eu sei que essa palavra de hoje é quase que uma ajuda do alto para você. Eu sei que nós poderíamos ter focado aqui. Hoje eu tinha preparado de pregar sobre a importância da igreja para a gente invadir esse bairro, contar os testemunhos que os pastores aqui estão se conectando. Um pastor me ligou e a gente está se marcando aí de fazer as coisas junto nesse bairro. Mas eu falei: não, o Senhor tem para nós um tempo difícil, nós precisamos de uma palavra de vitória do Senhor. Não é errado nós buscarmos a palavra Tem gente que pensa que quando alguém chega e te fala a palavra, ou quando a Bíblia abre depois de um vento impetuoso que rodou na janela e abriu ali e leu, é Deus. E quando a gente busca, não é. Mas quando a gente busca na própria palavra, o que a gente precisa ouvir, também é Deus falando com a gente, porque a palavra dele está ali com um manual. E se nós nos agarrarmos a ela, nós faremos dele o nosso escudo e proteção. Amém? Então nós temos aí o livramento do Senhor no verso 11 e 13. E o ministério dos anjos ao nosso favor. Gente, dá para entender isso? Às vezes a gente, evangélico, a gente deixa muito de falar de anjo para não correr o risco de entrar naquela situação de idolatria de anjo, né? Que por um tempo a igreja católica teve um pezinho na quase na idolatria pelos anjos, por conta daquela questão de desenhar os anjinhos, tal. E o crente, ele abriu mão de pensar no ministério de anjo para não correr o risco de orar para o anjo, de pensar no anjo, de idolatrar o anjo. Só que isso não quer dizer que a gente precisa idolatrar para não pensar. Você pode lembrar sim, que além do Senhor ao seu dispor, Ele tem milíades e milíades de anjos disponíveis ao nosso respeito, ao nosso favor. Sabe Deus virar para você e falar assim: ô Ruth, sabe a situação da sua casa? Tem os anjos meus que estão ministrando ali. E a gente não precisa entrar em pânico, porque se a gente fizer o nosso trabalho, que é entrar para o esconderijo do Altíssimo e ficar ali protegido e permanecer ali, ainda que começo inicialmente com medo, permanecer naquele lugar inabalável, não deixar com que o medo faça a gente querer sair fora ou assumir o controle de novo, porque a gente tem medo de vai que Deus não faz dessa vez. Se a gente permanecer ali, o Senhor envia os seus anjos, o Senhor age, mas às vezes a gente não está lá dentro, e aquele lugar é o lugar que Deus age. É o lugar do sono, é o lugar da paz, é o lugar do descanso. Se a gente sair daquele lugar e tomar o lugar de Deus para tentar ajudar Ele, a gente não consegue descansar. E o Senhor não vai agir muitas vezes, ou até age, mas a gente passa um desgaste muito grande para poder ver o agir de Deus. Aí depois que vê, fala: não precisava disso tudo, precisava espernear, precisava rodar no chão, fazer bagunça, esgoelar. Não, sofreu à toa, porque Deus podia ter te dado desde o começo da palavra, para mim também. Em 10º lugar, para finalizar aqui, que meu tempo já passou 4 minutos, nós temos uma promessa de Deus e elas são asseguradas. A palavra de Deus diz que para todas as suas promessas Ele tem o sim e o amém. Ou seja, tudo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Só que é claro que toda promessa tem um se, né? Porém, se buscar, se fazer, se, e aí se fizer, vai acontecer. E aqui o salmista está dizendo: se nós fizermos do Senhor, o Altíssimo, o nosso esconderijo, se nós escolhermos permanecer e nos esconder ali, nós seremos bem-sucedidos contra a desconfiança, o medo, a luta e a insegurança. Mas se nós escolhermos não permanecer ali, a promessa não vai cumprir, porque ela tem um si. Amém?
Aqueles que se apegam a Deus com amor têm em Deus a promessa do livramento. Aqueles que conhecem o nome de Deus são colocados a salvo. Aqueles que invocam, mesmo em angústia, mesmo no dia mau, no dia bom, no dia feliz, que é constante em permanecer naquele lugar, terão a salvação. No verso 16, para finalizar: vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor está falando isso, gente, não é eu. Graças a Deus que não é eu, porque eu não dou conta nem de cumprir, talvez. Nem que eu prometo para mim mesmo. Tem dia que eu falo, hoje eu vou fazer um exercício, não faço. Mas é o Pai que está falando, então é nele que eu vou colocar minha confiança. Nele, alguém que não mudou, nunca muda, e que ele não tem variação nele, no caráter dele. Ele não é igual ao humano. Amém? Então feche seus olhos. Peça ao Senhor para que Ele venha ao seu coração agora. Eu vou pedir para a Ruth tocar aqui um louvor, mas não se distraia necessariamente com a letra desse louvor. Eu quero que você ore esse tempo. Vou colocar o louvor aqui só para você ficar mais à vontade, para falar com o Senhor. Se você quiser, 2 minutinhos, continuar na sua casa depois, sim, mas não deixa de introduzir esse assunto com Deus. Gente, é difícil demais. Eu sei que ser ser humano é um negócio complicado no século XXI, pandemia e tudo mais, mas nós temos de Deus a resposta, de Deus a orientação. Filho, confie em mim, confie em mim. É dele que nós temos a promessa, é dele que nós temos a resposta. É ele que diz para nós: porque ele me ama, eu o resgatarei. Então nós precisamos amá-lo. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Nós precisamos conhecer o seu nome, Senhor. Precisamos fazer do Senhor o nosso escudo. Nós precisamos fazer do Senhor o nosso lugar de esconderijo. Nós precisamos fazer do Senhor o nosso lugar de cura. Nós precisamos fazer do Senhor o nosso lugar de segurança. Nós precisamos conhecer o seu nome. Nos dá habilidade, ó Deus, e força para nós treinarmos e estar nesse lugar. Eu sei que aqui existem irmãos que cada um tem um nível de confiança. Alguns confiam mais em umas áreas, outros em outras. Nós temos tanto medo. Existiram já tantas circunstâncias nas nossas vidas. Nós já passamos por tantas perdas. Nós já passamos por tantas dores. E isso tudo deixa a gente tão fragilizado às vezes. Mas nós queremos seguir o modelo de Paulo, como o Senhor nos orientou através da inspiração que Ele teve em dizer: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, rumo à soberana vocação em Cristo Jesus. Senhor, que nós não nos perdamos nos meios dos nossos pensamentos, nos meios dos nossos temores, em meio às nossas adversidades do momento. Que nós possamos escolher fazer do Senhor o nosso abrigo. Ainda assim que tiver um medo, nós vamos exercitar estar ali até que a gente perceba que de fato aquele lugar é um lugar seguro, é um lugar de recebermos do Senhor cuidado, é um lugar de recebermos do Senhor amor, vida. Meus irmãos, feche seus olhos, não fique distraído agora não perca essa oportunidade de colocar diante do Senhor a necessidade que todos nós temos de permanecer nesse lugar, independente da área de insegurança, de medo, de falta de confiança, a área que faz suas pernas tremer, a área que faz o seu coração querer fugir, se esconder dele. Olha, nosso Pai está aí, com os braços abertos, com as asas abertas como uma águia, como uma galinha também que tenta esconder os pintinhos. Ele quer esconder eu e você do mal. Não precisamos correr do nosso Pai, porque nós estamos seguros. Nós não precisamos esconder do nosso Pai, porque ali com Ele tudo vai bem. Ele não é nosso inimigo, Ele não é nosso adversário. As suas regras, as suas leis são de amor, são de cuidado, são de zelo, são de carinho. O Pai sabe, o Pai é mais velho, o Pai cuida, o Pai sabe que nós não podemos fazer tudo. Ele que nos criou, Ele sabe o que vai fazer mal para nós. Por isso nós queremos entregar ao Senhor e confiar. Não apenas confiar com palavras, ó Deus, mas que as nossas atitudes sejam coerentes com aquilo que nós falamos. Que as nossas atitudes de confiar no Senhor sejam coniventes com aquilo que nós falamos. Que nós possamos permanecer ainda no momento de desespero, recostados em seu peito, alinhados debaixo dos pés do Senhor ali,
debaixo das suas asas. O Senhor protege, o Senhor cuida. Não tem como nós nos perdermos se o Senhor estiver conosco. Não tem como nos perdermos se a sua mão estiver sobre nós. Não há nenhum inimigo, nenhum predador que possa capturar, que possa caçar um filhote debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. O Senhor não é frágil. Não há como, não há quem que possa nos arrastar e nos tirar daquele lugar secreto, escondido. Não há ninguém mais forte do que o esconderijo do Altíssimo. Não há nenhuma arma e ferramenta que acesse esse lugar para nos arrancar dali, para nos fazer mal. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor sabe bem os pensamentos que o Senhor tem sobre nós. E são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. O que nós esperamos no Senhor, nós queremos, ó Deus, ver a nossa igreja transformada, ver, apesar das circunstâncias reais que nós vivemos de dificuldade, do Brasil, da igreja brasileira, das finanças, da doença, de todo o caos que a gente vive hoje, nós queremos ver e não abrimos mão de enxergar no ano da vitória. Vidas sendo transformadas nessa cidade, vidas sendo restauradas nesse bairro, pessoas sendo alcançadas na nossa casa, pessoas sendo alcançadas por meio de nós. Aquele que nunca teve experiência de ganhar uma vida, experimentando ser pai de multidões, aquele que nunca se achou digno de servir no ministério, sendo atalaia, ministro, guerreiro do Senhor, aquele que nunca se achou digno de proclamar o Evangelho, de levar a palavra, se tornar um ministro do teu Evangelho, se empoderar das armas espirituais que estão disponíveis na sua palavra. E é por isso que nós oramos: Espírito Santo, faz no nosso coração um treinamento, faz no nosso coração um treinamento de confiança em Ti, porque só assim nós estaremos seguros. Só assim a nossa carne e o medo que permeia ela, que insiste em bater a porta, não vai dominar e não vai fazer com que as nossas atitudes tentem de todo jeito ser de quem quer controlar e segurar. É só o Senhor que pode. Nós entregamos nas Suas mãos a nossa casa, a nossa família, os nossos medos, os nossos anseios, os nossos receios. É o Senhor que tem o controle. Ensina-nos aquilo que é a nossa parte, mas deixamos o Senhor fazer a sua, Pai. Tu és Deus, Tu és Deus. O Senhor pode fazer todas as coisas. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos de sermos um empecilho, de permanecer escondido no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Nos ensina a descansar, Pai. Nos ensina a dormir, mesmo diante das batalhas. Mesmo quando os nossos instintos humanos de sobrevivência dizem: reaja, reaja, não baixe a guarda. Nós possamos dormir no Senhor, confiar no Senhor, que o Senhor protege enquanto nós dormimos. Nós possamos assumir a nossa parte, guerrear as batalhas que o Senhor nos colocou, mas sabendo que o nosso principal trabalho é descansar no Senhor, é descansar no Senhor. É teu, somente teu, todo o trabalho. O meu trabalho é descansar em Ti, confiar em Ti. Que nós possamos ser hábeis, habilidosos, adestrados em confiar no Senhor. Começa esse treinamento a partir de mim, a partir dos meus irmãos aqui, para que a gente ensine aos nossos outros irmãos, através do testemunho e também da vida, a confiar no Senhor dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos estão em casa, perdoe um pouquinho aqui os irmãos também pelo atraso. Quero dizer para vocês, se você está aí na sua casa, não sei que dia que você vai assistir, que dia que você vai estar ouvindo essa palavra, mas ela se renova. E eu quero colocar o nosso coração aqui à disposição, o nosso serviço também para cuidar de você, te ajudar em qualquer demanda, em qualquer situação. De repente você quer caminhar com Jesus, está precisando de um empurrãozinho, está querendo que alguém mais velho te dê a mão para você aprender, até você começar a aprender com o próprio Deus e começar a ser cuidado, entender o cuidado de Deus. O Senhor nos coloca em família. Isso não é errado, isso não é frágil, isso não é fraqueza. Então a gente está aqui para te servir. Conta conosco, pode entrar em contato pelas redes sociais, pelo telefone no Facebook, no Instagram, no YouTube. Nós estamos aqui para servi-los. Que o Senhor Jesus alcance o coração de cada um com essa palavra. Que vocês aprendam a confiar no Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos estão aqui.